Olá galera do terceiro ano, boa tarde, aqui é o professor Fabiano. Hoje, a aula de hoje eu vou falar sobre mineração, em especial no Brasil, tá? Como está sendo falado aqui inicialmente aqui, né? A mineração é uma atividade econômica e industrial, ou seja, extrativa, exercida pelo homem desde a antiguidade, ou seja, desde a pré-história. A mineria se utilizou de metais, tá? A idade dos metais, a metalurgia, para caça, por exemplo, para sua própria subsistência, tá? E consiste na extração e no beneficiamento de minérios do subsolo. Então, a mineração no Brasil, ela começa no Brasil colônia, né? E só se tornou um negócio efetivo a partir das primeiras décadas do século XVIII. E aí, a partir daí produzindo aí um sistema econômico próprio no interior do Brasil, né? Conhecido como ciclo econômico da mineração, da exploração de ouro, diamante, dentre outros metais, tá? Então, durante os 2 primeiros séculos, tá, a colonização do Brasil, a atividade econômica estava relacionada no modelo agropastoril, tá? Começou inicialmente com a exploração do pau-brasil, depois a economia da cana-de-açúcar, a pecuária, tá? Sobretudo aí nos plantations, os grandes lotes de terras, né? Desenvolvidos lá na região nordeste. Isto é, o cultivo de grandes latifúndios, tá? Como a própria cana-de-açúcar, tá? O ciclo da mineração ele entrou no lugar do ciclo da economia da cana-de-açúcar. Então, as condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dadas pelo processo de desbravamento, ou seja, pela interiorização, tá, do território brasileiro, tá, para o interior da colônia, do litoral, tá, que foi as primeiras áreas a serem ocupadas, para o interior do Brasil, ou seja, do interior da colônia, né? Brasil não era Brasil ainda, o Brasil ainda era colônia de Portugal. E essas áreas foram conhecidas como entradas e bandeiras, tá, que consistiam nas expedições armadas que saíam lá da capitania de São Paulo rumo ao sertão. E assim, eles tinham o objetivo de aprisionar índios, destruir quilombos, encontrar aí metais preciosos. No ano de 1696, ou seja, no século 17, uma dessas expedições conseguiu aí encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas, tá? Ou seja, de serras e planaltos nas Minas Gerais, onde teve o início da ocupação do Vale do Ouro Preto, da cidade de Ouro Preto, que é uma cidade colonial histórica, onde começou aí a exploração de ouro, tá? Então, a mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra, que é a extração, e o beneficiamento de minérios presentes no subsolo. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos que utilizamos, ou seja, recursos utilizados por nós, são originados, ou seja, provenientes dessa atividade, como computadores, cosméticos, estradas, estruturas metálicas, entre outras. Então, a mineração ela faz parte do setor primário, o setor extrativista mineral, tá? Os minerais aí podem ser constituídos minerais metálicos ou não metálicos. Geralmente esses minerais não são renováveis, ou seja, quando há uma exploração em jazidas, em áreas de subsolo, tanto na parte superficial ou subterrânea, elas acabam, tá? Assim, é possível dizer que a mineração é indispensável ao desenvolvimento socioeconômico. Contudo, a atividade mineradora é responsável por diversos provocados, tá, no meio ambiente. Então, a mineração, ao longo do tempo, tá, ao longo da evolução da técnica, ao longo da evolução, tá, da exploração, vem provocado aí problemas muitas vezes irreversíveis para a nossa biosfera, né, para a nossa litosfera, atmosfera e hidrosfera. Basta a gente analisar alguns acontecimentos históricos tristes, impactos socioambientais, tá, e econômicos nas barragens do município de Mariana e de Brumadinho, né, onde haviam ali empresas de grande porte no campo da mineração que causaram aí uma exploração
excessiva, né, demasiada, e as barragens sem nenhum tipo de estrutura adequada para acoplar, para acomodar os rejeitos minerais, acabaram cedendo-se, né, e estourando e causando aí impactos socioambientais e econômicos gravíssimos, né, principalmente o soterramento da fauna, a morte da fauna, da flora, das pessoas que viviam lá, da atividade econômica, social, ambiental, tudo, o meio ambiente ficou totalmente arrasado. Então a mineração ela causa assim um impacto ambiental irreversível, tá? Quando ele é de uma forma exagerada, autoexplorativa, predatória, tá? Sem nenhum tipo de gestão ambiental, de licenciamento ambiental, de auditoria ambiental, para que se possa ter uma condição mais sustentável em minimizar os impactos ambientais na natureza. O solo brasileiro, né, a estrutura geológica brasileira, é muito rica, tá, em muitos minérios, ferro, nióbio, bauxita, manganês, a gente tem aí petróleo também, muitos recursos naturais e minerais, tá, ouro, diamante, muito abundantes no nosso território. Por quê? Porque o nosso território tem um clima muito favorável para isso, o solo também é antigo, tá? A nossa estrutura geológica ela é rica abundantemente em escudos cristalinos, onde temos também recursos minerais metálicos e também não metálicos, tá? Então o solo brasileiro atualmente, né, ele apresenta uma grande abundância de riquezas naturais, tá? Hoje o Brasil é o quinto maior país do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Tem um clima favorável a isso, tá? Tanto a prática da agricultura, a pecuária, a mineração também é muito forte no Brasil. O Brasil hoje exporta muito ferro para o Japão, né? O Japão é um território pequeno, com muitas montanhas, né? Muitos relevos elevados, tá? E é um solo pobre, não apresenta aí nenhum tipo de característica abundante em recursos naturais minerais, tá? Principalmente com ferro, que é muito usado na indústria automobilística lá, entre outros segmentos industriais, precisa-se de ferro. Então o Brasil exporta, tá, muito ferro para o Japão, tá? Então a mineração do Brasil hoje, no panorama do setor da economia brasileira, né, se a gente for falar das atividades econômicas do Brasil, é impossível não citar o crescimento da mineração, tá, como um componente essencial. Em 10 anos, tá, o desenvolvimento da extração mineral foi de 550% no país. De 2014 até 2018, o investimento na área foi cerca de 48 bilhões de euros, com potencial de expansão, tá? Com mais de 3 mil minas espalhadas pelo território nacional, o Brasil é um dos 5 maiores produtores minerais do mundo. Um dos grandes marcos para o desenvolvimento da mineração do Brasil foi a criação da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, tá, em 1941. Tá? A CSN foi a primeira siderúrgica no Brasil, tá? A chegada da indústria, do seu impulso com o setor de siderurgia, isso estimulou ainda mais a mineração. Nos anos 90, a maior abertura do Brasil ao comércio internacional permitiu que a atividade aí recebesse um impulso em grandes proporções. Hoje o segmento é um dos mais importantes para a economia brasileira. Então a indústria extrativista de transformação, que é a siderúrgica, ajudou, acelerou, tá? Deu capacidade tecnológica para se explorar cada vez mais, tanto na parte superficial, subterrânea, os minérios que possuem o solo brasileiro. Em relação ao total, galera, dos minerais metálicos, que eles representam 80% de tudo que é produzido e comercializado. Dentro dessa categoria, a diversidade também se mostra elevada. Os principais metais extraídos aqui no nosso território, podemos colocar o ferro com maior percentual, 71,1%, cobre 9,4%, ouro 8,9%, alumínio 3,7% e níquel 2,5%. Os 11 principais minérios metálicos deram origem a uma produção no valor de 88,5 bilhões. Tá? No ano em questão, né, as exportações representaram aí 41,7 bilhões de dólares e as importações 6,8 bilhões. Ou seja, o que dá origem a uma balança comercial favorável, positiva, um superávit. Tá? Em relação aos valores exportados, o ferro, o alumínio e cobre
ocuparam as 3 primeiras posições, enquanto os países aí como China, a nossa maior parceira comercial, Estados Unidos como a segunda maior parceira comercial, o Japão, os Países Baixos como a Holanda e Bélgica, a Argentina foram os maiores, tá, compradores. Aqui temos os tipos de mineração, tá? A mineração podemos encontrar o método de lavra, que consiste nas técnicas de extração do minério que levam em conta aspectos sociais, econômicos e ambientais, bem como as tecnologias que precisam ser empregadas na área destinada à atividade em virtude da forma e da posição em que o depósito do minério está localizado, ou seja, o aspecto geológico, o aspecto do solo, em relação ao tipo de solo, ao tipo de rochas que estão sendo exploradas, tá? Na escolha do método deve-se levar em conta também as questões de segurança e higiene, a fim de garantir uma vida útil na mina a ser explorada. Isso significa que selecionar o método errado, além de ser inviável, de uma forma econômica, né, gastos inviáveis, né, pode provocar diversos problemas ambientais. Existem diversos métodos de lavra que variam segundo os métodos de extração empregados. Em muitas minas são empregados mais de um método de lavra. Os 2 principais correspondem a um ambiente que se desenvolve a atividade de mineração, e são eles. Então, galera, o processo de mineração ele envolve as atividades de pesquisa, extração, transporte, processamento, transformação mineral e comercialização. Então, o extrativismo mineral, tá, ele é classificado em tipos, tá? Essa aqui é o método de lavra a céu aberto, que representa a mineração em depósito com menor profundidade, tá? Não é tão subterrânea como a outra que eu vou falar daqui a pouco. O método de lavra a céu aberto refere-se à extração de minérios que são encontrados em depósitos com menor profundidade, ou seja, mais superficial, ou seja, as jazidas estão localizadas bem próximas da superfície. Normalmente, esse método explora o minério ou até o seu esgotamento, já que ele não é renovável, os minerais não são renováveis, então eles vão chegar no esgotamento. Os principais métodos de lavra a céu aberto são em encostas, tá? Tanto íngremes ou paralelas, em cavas, em fatias ou lavra por dissolução, tá? Método de lavra subterrânea. O método de lavra subterrânea consiste na retirada de minérios de depósitos de maior profundidade. O método de lavra subterrânea refere-se à extração de minérios que são encontrados em depósitos mais profundos, ou seja, as jazidas estão afastadas da superfície. Nesse método, o minério deve ser delimitado via sondas por meio de serviços de topografia. O método de lavra subterrânea possui variações como métodos com realces autoportantes, métodos com realces tais encaixantes e métodos com abatimento. A mineração no Brasil. A mineração representa uma das atividades econômicas e industriais que contribui de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país. A exploração de recursos minerais, tá, no Brasil está ligada à sua própria história, desde seu período de ocupação pelo ouro no interior do país, tá, lá no Vale de Ouro Preto, Minas Gerais, tá? O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo, produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais, 21 dos grupos de materiais não metálicos e 45 não metálicos e 4 energéticos. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, trata-se de uma atividade bastante diversificada. Também, de acordo com o departamento, estão localizadas no Brasil cerca de 3.354 minas, sendo 159 de grande porte, e de acordo com os dados do IBM, né, tá, o IBRAM, né, na verdade, Instituto Brasileiro de Mineração, há no país mais de 8 empresas mineradoras distribuídas entre as regiões. Tá? Veja a seguir onde há a maior concentração dessas empresas. Temos aqui as companhias mineradoras no Brasil, um gráfico aqui de barras verticais, a gente vê aqui, tá, a barra aqui, número de empresas, e as regiões com maiores quantidades de companhias mineradoras. O Sudeste, com certeza, né, foi a primeira área a ser industrializada, a siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Consequentemente, São Paulo e outros estados do Sudeste foram e atualmente estão na frente do campo da mineração. Depois vem o Sul,
depois o Centro-Oeste, por último, o penúltimo Nordeste e por último o Norte, tá? O Brasil é um grande produtor mineral, galera, rico em minérios como nióbio, ferro, manganês e alumínio. Essa atividade mineradora no Brasil remonta ao período colonial, como eu expliquei para vocês no início, tá? Uma busca pelo ouro no interior do país e produziu grande impacto no desenvolvimento industrial brasileiro com a criação da siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Então, as principais empresas produtoras de minério do Brasil encontram-se, segundo o DNPM, tá? Temos aí a empresa que produz alumínio, a Mineração Rio do Norte, Mineração Paragominas, Alcoa Ouro de Alumínio Brasil, de cobre, Salobo Metais, a Vale que está em Minas Gerais também, e também a Mineração Maracá Indústria e Comércio. O ferro também temos a Vale, que também explora, a empresa Congonhas, a empresa Anglo-América Minério de Ferro Brasil. O manganês, tá? A Vale também explora, Mineração Corumbaense e Mineração Buritiana. Nióbio, Niobras Mineração, Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Mineração Taboca. E o ouro, Kinross Brasil Mineração, Anglo Gold Achante Córrego do Sítio de Mineração e Salobo Metais. O setor mineral representa 44,2% do produto interno bruto do país e cerca de 20% do valor das exportações brasileiras. Segundo o Ministério de Minas e Energia, é previsto para o Brasil, por meio do Plano Nacional de Mineração, em 2030, né, divulgado pelo mesmo Ministério, que sejam investidos em pesquisa mineral, né, mineração e transformação mineral, cerca de 270 bilhões de dólares até o ano de 2030. No ano de 2011, segundo o IBRAM, o Brasil alcançou seu melhor índice, produzindo cerca de 50 bilhões. Atualmente, o país é o maior exportador mundial de ferro e nióbio e o segundo maior de manganês e bauxita, de acordo com o DNPM. Então, galera, a mineração no Brasil ela tem um alto poder tecnológico de exploração, tá? Por isso que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de ferro do mundo, tá? Como eu falei para vocês, o ferro é muito exportado para a China e principalmente para o Japão, porque nesses países que estão mais no hemisfério norte, o solo, a estrutura geológica não condiz aí pela abundância desses minerais, tá? Pelo território também ser muito montanhoso, nessas regiões do Japão, por exemplo, nos arquipélagos japoneses, então não se tem uma abundância, não tem uma riqueza mineral ampla, tá? Em seus territórios. Aqui temos as indústrias de mineração, né? No Brasil, a indústria de mineração é representada pelo setor de exploração, mineração e transformação mineral, segundo o IBRAM. Segundo a revista Exame, as principais empresas mineradoras são a Vale, a Samarco, que é subsidiária da Vale, tá? Terceiriza também a mineração através da Vale, a CBMM, Alunorte, Namisa, Magnesita, Votorantim e Spanobras. Mineração e impactos ambientais, galera. Apesar de ser uma atividade primordial para o desenvolvimento de uma sociedade, a mineração está associada a diversos impactos ambientais negativos, quando feita sem planejamento e sem fiscalização. Pode gerar graves danos ao meio ambiente. É o que eu falei anteriormente sobre a gestão ambiental, auditoria e licenciamento. Tá? Se não houver uma gestão adequada, políticas de sustentabilidade em minimizar os impactos ambientais, tá, na natureza, não adianta. A gente vai ter, tá, impactos irreversíveis, como aconteceu nas barragens no município de Mariana e em Brumadinho, pela Vale e pela Samarco, tá? Há no Brasil diversos órgãos destinados à fiscalização, concessão, cumprimento das legislações e exploração dos recursos minerais, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, o Serviço Geológico do Brasil, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Renováveis. Contudo, é válido ressaltar que manter a integridade das áreas destinadas à mineração, bem como as questões de segurança, é dever da empresa mineradora. Ou seja, cada empresa mineradora ela precisa ter o seu corpo clínico, ambiental e tentar minimizar esses impactos e prever qualquer tipo de problema que venha surgir para tentar o que? Antever, prever e conter, tá? E evitar qualquer tipo de problema que possa causar
impactos socioeconômicos ambientais terríveis e econômicos também, que tem muitas pessoas que tinham pousadas nessas cidades, nesse município, que perderam tudo, até hoje não receberam um dinheiro sequer para se reerguerem, fora as vidas humanas, as vidas da fauna, da flora, que foram afetadas por esses incidentes, por esses acidentes. Quando a atividade é realizada de maneira irregular, podem ocorrer problemas como poluição e contaminação dos recursos hídricos, poluição e contaminação dos solos, poluição do ar, possíveis áreas degradadas, transtornos da população da região, alteração da geologia da área, né, do solo, das rochas, tá? Ou seja, causando uma certa desestrutura, né, da região, do solo regional, devido à abertura de cava para a exploração. Tá? Favorecimento de erosões, tá? Bossorocas e assoreamentos, perda de vegetação, fauna comprometida, entre outras. Veja a seguir os principais tipos de impactos ambientais, né? Principais impactos ambientais do Brasil provocados pela mineração, de acordo com o Caraminério, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem aqui, ó, o ferro. As regiões de extração de ferro possuem barragens, áreas de contenção de resíduos minerais antigas, podendo ser rompidas e poluição das águas superficiais. É o que aconteceu, tá? Em Brumadinho e no município de Mariana, pela Samarco e pela Vale. O ouro, uso inadequado do mercúrio na fase de concentração do ouro, rejeitos ricos em arsênio, emissão de mercúrio na queima de amalgama, ou seja, contaminação dos rios com mercúrio, os peixes bebem aquela água, comem alguns alimentos que estão totalmente contaminados pelo mercúrio e acaba também afetando, causando câncer para as populações ribeirinhas. A queima também do mercúrio no ouro também, tem muitos mineradores que queimam aquele ouro, tá? Isso também causa uma evaporação cancerígena para as pessoas, né? Para os mineradores, né? O carvão, contaminação dos recursos hídricos, tanto nas águas superficiais quanto nas águas subterrâneas. 5. Barragem de contenção de rejeitos em péssimo estado de conservação. Então, são impactos ambientais tristes, terríveis, que podem causar males inimagináveis e altíssimos. Aqui temos uma imagem do crime ambiental ocorrido em Brumadinho, deixou diversas famílias abrigadas, um grande número de mortes. Aqui são os bombeiros do estado de Minas Gerais, o corpo de bombeiros, tentando salvar vidas, né, ou resgatar pessoas sem vida também. Infelizmente é uma cena triste de âmbito global, assim, de uma escala global, que alcançou aí muitas pessoas em todo o planeta viram esse acidente ambiental, que foi um dos impactos ambientais mais tristes do Brasil, o maior do Brasil, infelizmente. Ocorrido em Brumadinho, Minas Gerais, e também no município de Mariana, pela Samarco. Então, Minas Gerais foi a partir daí que começou tudo, né? Durante o século XVIII, tá? A exploração de ouro, diamante, tá? Minas Gerais é um território que possui muitos planaltos, muitas áreas, um solo muito rico em minérios, né? Tá no Sudeste. Com isso, as principais empresas mineradoras estão lá, como a Samarco e a Vale do Rio Doce, a Companhia Vale, né? Que era chamada de a Companhia Vale do Rio Doce. Na década de 90 foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ela foi criada aí de forma estatal, governamental. O Brasil vivenciou nos últimos anos 2 grandes crimes ambientais no estado de Minas Gerais. A empresa Vale teve 2 das suas diversas barragens de rejeitos rompidas, causando um enorme problema ambiental, mortes e perda da biodiversidade na área afetada. A cidade de Mariana e Brumadinho vivem atualmente uma situação drástica devido ao rompimento das barragens. Rios foram poluídos, solos contaminados, parte da população perdeu suas casas e houve também diversas mortes de animais, tá? Nessa região. Então é triste, tá? A gente vê a ambição tomando conta, tá? Da mente, do coração desses grandes mineradores, esses donos, esses grandes capitalistas na mineração, não pensando no meio ambiente, não pensando no social, tá? Na economia da região, somente querendo usufruir e obter
cada vez mais lucros, infelizmente. Tá, galera? A aula de hoje foi sobre mineração, tipo de mineração, os impactos ambientais, a história da mineração, tá? Os recursos minerais que tem aqui no Brasil. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá? Eu vou deixar as orientações no portal Classroom. Tá? E até a próxima aula.